Oi pessoal, aqui é o Paulo, mais uma aula de mecânica geral. Dessa vez o assunto é outro, equilíbrio de um ponto material, né, que a gente leva em consideração a teoria que a gente viu na parte de resultante de forças. Na verdade, para um corpo estar em equilíbrio, para um ponto material estar em equilíbrio, para uma partícula estar em equilíbrio, é necessário que a resultante de todas as forças atuantes sobre esse ponto material seja nula, certo? Então, qual é nosso pressuposto aqui? Para que o corpo, para que um ponto material esteja em equilíbrio, a resultante deve ser nula, tá certo? Então vamos fazer a resolução desse probleminha que foi colocado aqui. Um caso particular da terceira lei de Newton é a lei da gravitação, que trata da atração da Terra sobre um ponto material localizado em sua superfície. A força de atração exercida pela Terra sobre o ponto material é definida como o seu peso. A intensidade do peso P de um ponto material de massa m é expresso como a força-peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, onde a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se eu tenho um corpo de massa 75 quilos, ele pesa, a força-peso equivale ao produto dessa massa, 75 quilos, pela aceleração da gravidade. Nós temos já calculado aqui para vocês 736 newtons, tá? Então, para que esse corpo aqui, para que essa caixa fique em equilíbrio, o peso dele tem que ser igual à somatória das duas trações nesses cabos aqui, AB e AC, tá certo? Ora, aqui eu já coloquei inclusive o diagrama de corpo livre, tá? Esse aqui é o diagramazinho de corpo livre para a gente ganhar um tempo, tá certo? O diagrama de corpo livre está colocado aqui. Foi o que eu fiz. Eu peguei a situação real, tá? Arbitrei um eixo cartesiano, tá certo? E coloquei todas as forças atuando no ponto material A, tá bom? Aqui em vermelho estão as componentes em X da força TAC, né? E em Y também. Aqui em verde estão as componentes, né? Coloquei aqui as componentes TABY e TABX. Perfeito? Então vamos então à resolução pelo método. Primeiro nós vamos fazer a resolução pelo método analítico, tá certo? Pelo método analítico. O que eu vou fazer? Se eu quero que a minha resultante seja nula, eu vou observar essas duas condições. A somatória das forças em X tem que ser zero, a somatória das forças em Y também tem que ser zero. Então vamos aqui para a primeira condição. Somatório das forças em X é igual a zero. O que eu tenho aqui? Terei aqui TACX, que é positivo, né? Menos TABX, não tenho mais nenhuma componente na direção X, portanto isso aqui tem que ser igual a zero, né? TACX, quem é TACX? Ora, vou fazer aqui em função do ângulo de 30 graus. TACX, se eu pegar aqui o cosseno de 30 graus, vai ser TACX sobre TAC. Logo, TACX será TAC vezes o cosseno de 30. Quem é TABX, que está negativo aqui? Vai ser TAB, não é isso? Cosseno de 50 vai ser TABX sobre TAB. Logo, TABX será TAB vezes o cosseno de 50 graus. Isso aqui é igual a zero. Então, terei aqui que o TAC será TAB vezes cosseno de 50 graus, isso aqui dividido pelo cosseno de 30 graus. Tá? Então eu tenho aqui a minha primeira equação. Certo? Então, pessoal, vamos agora resolver, né, a segunda condição, que é a somatória das forças em Y igual a zero. Tenho então TACY no sentido positivo, mais TABY também no sentido positivo, menos o peso, isso aqui tudo é igual a zero. Mas quem é TACY? TACY, ó, imagine aqui que eu tenho um triângulo retângulo, vai ser
o cateto oposto, que vai ser justamente TACY, né? O seno de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é TACY, dividido pela hipotenusa, que é TAC. Logo, TACY será TAC vezes o seno de 30 graus, mais TABY será, também utilizando o mesmo raciocínio, TAB vezes o seno de 50 graus. Isso aqui tudo é igual ao peso. Então, gente, vou resolver essa equação. Agora, TAC eu já isolei aqui, ó. Tem essa primeira equação aqui que já está isoladinha com TAC. Vou substituir TAC por esse valor. Terei, então, TAB vezes cosseno de 50 dividido pelo cosseno de 30, isso aqui multiplicado pelo seno de 30, mais TAB seno de 50, isso aqui tudo é igual ao peso. Muito bem, resolvendo então esse produto, terei aqui essa primeira parcela é igual a 0,371 TAB, mais 0,766 TAB, tudo isso é igual a 736, né? Exatamente a força-peso. Logo TAB será igual a 736. Somando essas duas parcelas aqui, terei então 1,137 TAB será igual a 647,32 newtons, certo? Então encontrei aqui a primeira força pelo método analítico. Quero encontrar agora quem é TAC. Ora, gente, TAC eu vou tirar aqui da primeira equação, né? Da primeira equação. Vamos achar TAC, vamos para cá. Colocar essa primeira equação aqui. Quem é TAC? TAC vai ser TAB, que eu já encontrei, que é 647,31, vezes o cosseno de 50 graus, tudo isso aqui dividido pelo cosseno de 30 graus. Logo, o TAC será 480,46 é o resultado. 480,46 newtons. TAC é igual a 480,46 newtons. Perfeito? Então assim nós chegamos até os resultados, né, utilizando o método analítico. Perfeito? Gente, nós passaremos em seguida a resolução do mesmo problema, dessa vez pelo método gráfico. Tá legal? Aguardem só um pouquinho. Muito bem, pessoal. Passemos então à resolução desse problema agora pelo método gráfico. Observem que eu tenho dois vetores, esses dois vetores representados aqui pela tração AB e pela tração AC, a resultante desses dois vetores, ele tem que ser tal que tenha a mesma magnitude, a mesma intensidade da força-peso, entretanto com sentido oposto, para que o sistema de forças tenha a resultante nula, perfeito? Então como foi que eu fiz aqui? Ó? A partir da extremidade de TAB, tracei uma paralela aqui em verde ao vetor TAC, a partir de TAC, passei da extremidade de TAC, tracei uma paralela ao vetor TAB. Onde elas se encontraram, eu formei meu paralelogramo, defini a minha resultante. Defini aqui a minha resultante. Perfeito? Muito bem. Essa aqui é a minha resultante,
essa resultante é igual a 736, né? Ela vai ser igual a força-peso, perfeito? Muito bem, gente. O que eu tenho que fazer? Definir agora os ângulos, não é verdade? Ora, eu já sei que esse ângulo aqui, por ser complementar, se aqui tem 50, esse ângulo aqui é de 40 graus, não é verdade? Esse outro ângulo aqui também é um ângulo complementar e ele é de 60 graus. Ora, mas esse ângulo com esse lado aqui são alternos internos, portanto esse ângulo também é de 60 graus. Perfeito? Ora, mas a soma interna dos ângulos de um triângulo são de quanto? São de 180 graus. Portanto, se eu tenho 60 e tenho 40, esse ângulo aqui é de 80 graus. Meus amigos, eu posso transportar TAC para esse lado, tá certo? E é o que eu vou fazer agora. Vou transportar TAC para aquele lado ali, tá? Já que eu tenho exatamente o mesmo tamanho, certo? Então aqui eu vou ter, ó, TAC, de maneira que eu tenho definido o meu triângulo de forças aqui, ó. Tenho definido o meu triângulozinho de forças aqui, ó, bem como os seus ângulos internos, tá certo? Então eu vou utilizar para resolver rapidamente, né, a lei dos senos. Então terei aqui, ó, vamos lá, TAB, que é esse lado aqui, ele está oposto ao ângulo de 60 graus, então tenho TAB seno de 60. Essa relação é igual a TAC. Quem é o ângulo que está oposto a TAC? 40 graus, seno de 40 graus, que por sua vez é proporcional também à resultante que está oposto ao ângulo de 80 graus. Perfeito? Ora, mas a resultante eu conheço. A resultante ela tem intensidade igual ao peso. Portanto, aqui ela é 736 newtons, tá? Então, para achar as duas trações, as duas incógnitas, eu posso comparar aqui com essa relação da resultante e o ângulo de 60 graus. Fazendo inicialmente aqui, terei que TAB, é isso? TAB é igual a resultante 736 vezes o seno de 60 graus, isso aqui tudo dividido pelo seno de 80 graus. E esse resultado é de 647,23 newtons, certo? Então TAB vai ser igual a 647,23 newtons, perfeito? Encontrei aqui o TAB rapidamente. Da mesma forma, eu posso fazer o TAC com a resultante ou com o próprio TAB, uma vez que eu já descobri quem é TAB. Fazendo aqui com a resultante, eu vou ter que TAC é igual a resultante, que é 736, vezes o seno de 40, isso aqui tudo dividido pelo seno de 80 graus. Tá certo? Muito bem, o meu resultado aqui será de 480,39 newtons. Tá certo? Muito bem, pessoal. Essa aqui foi a minha resolução utilizando o método gráfico. Pessoal, obrigado. Até a próxima aula, então.